Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos agora começando mais uma das nossas aulas no curso do Apocalipse, a Revelação da Esperança. E hoje nós vamos estar trabalhando os primeiros 8 versículos do capítulo 11 do Apocalipse. E esse capítulo 11 ele é interessante, porque nós vimos na semana passada que quando Cristo abre o 6º selo, e há um desencadeamento de processos, de fenômenos cósmicos. A terra e os céus são abalados. Nós voltaremos nesse ponto. Por quê? Porque tanto nos selos, quanto nas trombetas, quanto nas taças, à medida que vamos nos aproximando do último selo, ou da última trombeta ou taça, a situação vai se agravando. De repente, você tem nos primeiros selos, trombetas e taças, consequências sobre a natureza, depois o homem, a humanidade, depois consequências cósmicas. Entendemos que selos, trombetas, taças, estão diante do trono de Deus acontecendo simultaneamente na eternidade. Então há uma recorrência nesse processo. E hoje nós veremos aqui na aula 11 do nosso capítulo 7, dos versos 1 até o verso 8, um fenômeno divino, tudo debaixo da soberania plena do nosso Deus, os chamados interlúdios que aparecem no livro do Apocalipse. Nós vamos ter um interlúdio entre selos e trombetas e um segundo interlúdio entre trombetas e taças. A coisa funciona, didaticamente falando, mais ou menos da seguinte maneira. É como se à medida em que os selos fossem sendo abertos, e olha que o livro ainda não foi aberto. À medida em que os selos vão sendo abertos, os juízos vão intensificando. Isso tanto nos selos, quanto nas trombetas, quanto nas taças. Só que nas trombetas e nas taças, o livro já está aberto e já está na mão do anjo. Um anjo forte, que tem um livrinho na mão. Que livrinho é esse? O livro do Cordeiro, que foi recebido da mão do Pai, é confiado a esse anjo. Então o livro já está aberto. E o anjo já tem autorização de trazer o que vai acontecer com a abertura, com o toque das trombetas e também o derramamento das taças. Então vejam bem vocês. E o que é um interlúdio? Bom, selos, trombetas e taças tratam de juízo. Tratam da ira de Deus, tratam da ira do Cordeiro e a manifestação dessa ira. E o interlúdio trata da igreja. O
Uma coisa é o joio, nós vimos semana passada. A outra coisa é o trigo. O joio será queimado. O trigo será guardado nos celeiros do Senhor com maior cuidado. O trigo é um povo, é um reino e sacerdócio, é a igreja comprada a alto preço. Nós e PJB. Os interlúdios revelam-nos o que estará acontecendo com a igreja durante a manifestação do juízo de Deus sobre a terra, sobre a humanidade. E até a volta de Jesus Cristo, isso precisa ficar muito claro. Nós estaremos no mundo, a igreja estará no mundo. E a promessa é a de que não precisamos nos atemorizarmos. Jesus Cristo venceu o mundo. Pode acontecer o que for. Estamos atravessando uma pandemia. A nossa alma não será tocada. Podemos atravessar guerras, perseguições, todo tipo de provação, mas a nossa alma não será tocada, e essa é a promessa. Isso é o que nos é revelado nos interlúdios. E hoje nós vamos começar a estudar o primeiro dos interlúdios, que encontra-se em Apocalipse 7, a partir do verso 1 até o verso 8. Diz assim a palavra do Senhor: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus, do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte dos servos de Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Aser 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Issacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de José 12.000, da tribo de Benjamim foram selados 12.000. Esse é um texto do livro de Apocalipse que gera várias interpretações. Nós, com base na palavra de Deus, partimos na nossa exegese do texto do seguinte princípio: Deus não faz acepção de pessoas. Não diferencia gentio nem judeu. Esse é um princípio que a gente tem
que considerar. Ora, se Deus não faz acepção de pessoas, o texto se concentra-se em Israel, pode gerar problemas na interpretação. Porque um texto sem um contexto geral nas Sagradas Escrituras, diz um princípio importante da hermenêutica, é pretexto. Então vamos ver como que nós podemos compreender esse texto. Então, primeira coisa que nós falamos hoje, revisando. Esse capítulo 7 não é uma sequência dos 6, tá? É uma mudança de foco. É mais ou menos como o André, o Marcos, quem estiver, por exemplo, cuidando da gravação dos cultos e aulas, de repente você foca a câmera no pastor, no púlpito, de repente você foca nos participantes, em quem está orando. Então, é como se João tivesse com uma câmera na mão. E isso gera uma interrupção. É um interlúdio, como dissemos. E os interlúdios fornecem informações sobre as situações dos santos. Ou seja, quando João foca nos santos, é um interlúdio. Graças a Deus por isso, porque é um alívio. Não somos filhos da ira, do juízo, mas da graça e da misericórdia de Deus. E os interlúdios também são importantes porque estabelecem um contraste entre santos e pecadores, entre o joio e o trigo. Porque você não pode olhar para o livro de Apocalipse como um pecador, como um ímpio, como um inimigo de Deus por uma razão muito simples. Deus entregou o próprio Filho para que morresse na cruz do Calvário, tendo sobre os seus ombros a maldição do pecado da humanidade, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu creio e você crê. Então, um aspecto muito importante é esse. Nós não somos joio, nós somos trigo, porque em Cristo Jesus Deus nos declarou justos e não há acusação contra nós. Deus é soberano sobre todas as coisas, sobre a separação do joio e do trigo. E o interlúdio aqui, neste caso, é importante porque ele responde a seguinte pergunta, que fechou lá o capítulo 6, né? Quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir a quê? Ao trono. E, assentado no trono, o Pai, e à sua direita, o Filho. Quem poderá subsistir? O ímpio subsistirá? Bom, pela palavra de Deus, nós não teremos que subsistir. Nós já somos declarados justos. Nós não estamos sujeitos ao tribunal que será conduzido por Cristo Jesus. Então, no verso 1, nós temos 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra. Em Zacarias, capítulo 6, verso 5, encontramos: o anjo me respondeu, estes são os 4 espíritos do céu que acabam de sair da presença do soberano de toda a terra.
Esse texto de Zacarias 6,5 tem uma ligação direta com Apocalipse 7,1. E ele nos revela uma verdade incontestável. Nada acontece a não ser pela soberana vontade de Deus. Significa que estes 4 anjos que estão nos 4 cantos da terra estão sob a soberania de Deus, como nós também estamos. São tão criaturas quanto nós. Não interessa se anjos caídos até aqui ou se anjos de Deus. Javé, o eu sou, o nosso Deus eterno, controla a sua criação. Se temos a tendência de transformar homens, mulheres em super-homens e super-mulheres, quem dirá anjos? Mas os 4 anjos estão nos 4 cantos da terra e Deus controla a sua criação conforme Êxodo 10:13. Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Controla o vento, controla a chuva, controla a neve, controla a seca. O ano passado nós tivemos uma conjugação de vários fatores climáticos que culminaram num ano de queimadas. Estudei isso no meu curso de engenharia florestal. Vento, umidade relativa do ar baixa, temperatura elevada, mês de agosto, setembro, no Cerrado, em Pantanal e Cerrado. Viram o que aconteceu? Quem é que controla o vento, a temperatura, a umidade do ar? O Senhor. É o que a palavra de Deus nos diz. E eu creio e você crê. Se não crê, está perdido. Porque aí a vida passa a ser um caos. Aí nós vamos depender, sabe de quê? Do destino. O que é o destino? Agora, Deus, nosso Deus, é um Deus pessoal que nos ama muito. E é o que o texto nos revela. E é o que este interlúdio nos revela. O vento retido. Porque esses anjos não têm autoridade para liberá-los e são anjos de destruição. Danificará as árvores, o oceano e as pessoas que naquela época de João, por exemplo, como agora, dependiam da navegação marítima. Vocês viram a preocupação do mundo quando um navio encalhou lá no canal de Suez? No caso aqui de João, e João estava pensando nisso com certeza quando escreveu, todos os romanos dependiam do mar Mediterrâneo. Depois disso, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros. Esse conservar seguros não é porque os anjos eram bonzinhos, não. Vamos ao verso 2. Apocalipse 7:2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol. Ele tinha 4 anjos que foram observados por João, cada um num canto da terra.
2. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo. Olha, os 4 tinham o selo do Deus vivo? Não, eles seguravam os ventos. Agora, esse anjo aqui tem uma autoridade que os 4 não tinham. Que autoridade é essa? O selo do Deus vivo. Lembram da peça de Ruth? Desculpem, a peça de Esther? Quando Mordecai recebe do rei Xerxes o anel, o selo, autoridade. Escreveu, carimbou, acontece. Agora, olha a estirpe deste anjo. Um anjo da alta confiança do Senhor. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz. Essa grande voz é uma voz de poder, de autoridade diante de Deus e da sua criação. Autoridade dada por Deus, um Deus que tem os seus anjos sob o seu comando. E esse caso aqui é um deles. Ele clamou em grande voz aos 4 anjos, ou seja, ele era superior aos 4. Hierarquia. Aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Eu pergunto para vocês o seguinte: quais são os planos do Senhor? E os planos do Senhor se aplicam aos seus anjos, aqui no caso, que é o nosso assunto agora, mas também aos seus filhos. É o que Deus espera de mim, é o que Deus espera de você. Os planos de Deus são paz, alegria e justiça na presença de quem? Do Espírito Santo. Está escrito. Agora, causar dano sobre a terra, sobre o mar e sobre as árvores procede desses planos de Deus, que são de paz, alegria e justiça na presença do Espírito Santo? Não. Conclusão: esses anjos receberam a autorização de Deus para causar esses danos, como Satanás recebeu a autorização de Deus para causar em Jó danos materiais e danos sanitários na saúde de Jó. Jó raspava o corpo com cacos de telha, mas não foi autorizado a matar. Jó saiu maior do que começou na sua provação. Então vejam bem vocês que interessante, né? Esse anjo é um anjo que representa o Senhor. Ele tem a procuração do Senhor para transmitir para demônios as pragas, as hecatombes, as tragédias que acompanham a história da humanidade, com fome, injustiça social, e aqui no caso danos ambientais sobre o mar, a terra e as florestas. No Antigo Testamento, os selos são principalmente reais. Se ele tinha um selo, ele tinha um selo do rei dos reis, Senhor do Senhor, dos senhores, Deus dos exércitos. Em Gênesis 41, 42, nós encontramos. Em seguida, o faraó tirou do dedo. Quem era o faraó? O rei da maior potência do mundo à época, que era o Egito. Em seguida, o rei faraó
tirou do dedo o anel de selar e colocou no dedo de quem? De José. Por quê? Porque ele viu em José alguém que ele podia confiar. José revelou os sonhos dele e os sonhos se concretizaram. José tornou-se a maior autoridade no Egito. A palavra de Deus revela isso. Agora, e no Novo Testamento? Como é que os selos entram na história? Por exemplo, a palavra de Deus no Novo Testamento afirma que nós somos selados pelo Espírito Santo de Deus. É como se o anel de Deus nos envolvesse. É como se fôssemos uma carta escrita pelas boas mãos de Deus e que trazem o seu selo. Olha, esse é meu. Efésios 1,13. Nele, em Cristo, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados como? Com o Espírito Santo da promessa, que habita em nós. E é o nosso penhor, a nossa garantia, que apesar de nós, Deus não desistirá de nós. Efésios 4, versos 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Como que a gente entristece o Espírito Santo de Deus? Fazendo o que está fora dos planos de Deus, que está fora da alegria, que está fora da paz, que está fora da justiça de Deus, na presença do Espírito Santo. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para quando? Para o dia da redenção. É definitivo. Agora, não pode viver entristecendo o Espírito e a gente corre o risco de perder este selo, conforme vimos em Hebreus. 2 Coríntios 1,22, nos selou como sua propriedade. Quem nos selou? O Pai. Pela obra do Filho, por intermédio do Espírito. E pôs o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Somos a habitação do Espírito Santo de Deus e não há nada mais terrível para um filho de Deus do que viver longe dessa verdade. Vamos lá. 3. Dizendo. Quem está dizendo? O anjo com voz forte, que está falando para os outros 4. E qual é a ordem dele que ele recebeu do filho que foi passada pelo pai por intermédio do livro? Interessante que no capítulo 11, esse livro será um livrinho na mão de um grande anjo. Agora vejam bem vocês, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as águas. Seria mais ou menos assim, não façam a única coisa que vocês sabem fazer, que é danificar. Porque o mau pastor veio para roubar, para matar, para destruir. Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores. Ora, mas eles têm autorização para fazer isso. Foi o que nós vimos nos primeiros versos. Deus já ortogou a esses anjos caídos que danificassem. Mas aí ele continua. Até
Esperem. Vocês esperaram até agora? Vocês foram preparados para esse momento, mas esperem. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Muita gente imagina um selo, né? Tipo, como é que chama mesmo essa tarja que vem nos produtos? Uma barra. Não. Código de barra. Código de barras. Um código de barra. Não. Selarmos na fonte. Convertermos. E o Espírito Santo, nesse processo de conversão, se apropriar. Não vos conformeis com esse século. E quando a gente não se conforma com esse século, quando é? Quando o Espírito Santo nos convence do nosso pecado e nós aceitamos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador para o problemão que nós somos especialistas em criar com o pecado. Até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Somos selados. Somos selados. O pano de fundo é Ezequiel 9, de 4 a 6. Quando Deus ordena que saiam e selem. Por quê? Percorra a cidade de Jerusalém e põe um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. E quem é que vive assim? Quem é que vive suspirando e gemendo por conta dos pecados que graçam no mundo? Quem foi alcançado pela graça salvadora de Jesus Cristo e foi selado pelo Espírito Santo de Deus, como eu, como nós, como Igreja de Cristo. Enquanto eu escutava, continua o texto, ele disse aos outros: sigam-no por toda a cidade e matem. Quem? O joio. Sem piedade. Conversamos sobre isso semana passada. Ou compaixão. Velhos, rapazes, moças, mulheres. Tem umas libres, não tem passeata do sutiã, não. Mulheres e crianças. Mas não toquem em ninguém que tenha o sinal. Não toque nos selados. Ímpio. Aqui dá para a gente entender mais ou menos quando Deus ordena a Saul para que ele matasse todo mundo, inclusive as crianças, animais, porque estava tudo contaminado. Agora os selados, nação eleita, separada, santificada pelo Espírito Santo de Deus. Não toque. Edotê, receberam. E os anjos caídos receberam autoridade para destruir. Deus está no controle. Ele outorga poder e os poderes do mal estão submissos a ele. Ficaram lá segurando os ventos, morrendo de vontade de destruir. Interessante que lá em Jó, eles foram liberados e destruíram. E aqui também serão. Mas lá eles foram liberados e destruíram. A casa caiu em cima dos filhos do Jó. Os crentes são propriedade de Deus, meu irmão. Nós somos propriedade de Deus. E mais, comprada por alto preço. Sangue do Cordeiro. Ao contrário das pessoas do mundo grego-romano,
Não pertencemos a deuses, ao contrário desse mundo em que fazemos parte hoje, não pertencemos, por exemplo, a Mamon. A Mamon. Temos certeza absoluta de que moramos, comemos, nos deslocamos única e exclusivamente pela graça e misericórdia de Deus. Porque o dia que Ele não quiser, Ele tira tudo, ou dá mais. Glórias a Deus por isso. Esse selo deve ser colocado na testa deles, uma alusão a Ezequiel 9, de 4 a 6, que nós acabamos de ler. O sinal na testa é oposto à marca da besta. Cara, o Apocalipse vai marcar, vai toda hora trazer isso. Sabe o que acontece? Acontece mais ou menos o seguinte: tudo que Deus faz, Satanás faz pior. Somos selados pelo Espírito Santo, os seguidores da besta terão uma marca na mão ou na testa. Nós encontramos isso, por exemplo, em Apocalipse 13, 16. Também obrigou todos. Quem obrigou? A besta. Pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem certa marca na mão direita ou na testa. Se você olha para mim, você não vai ver marca nenhuma no meu corpo. Apesar de que fala que na minha fronte tem a marca do Espírito, mas é no meu ser. Você pode fazer o que você quiser no meu ser. Vamos imaginar que eu tivesse uma marca escrito assim, como a gente vê muitas vezes no carro, nos carros rodando aí, propriedade de Deus. Aí alguém chegasse e me torturasse e arrancasse essa propriedade de Deus escrita na minha testa, arrancasse a pele, a minha alma estaria intacta, porque eu sou selado pelo Espírito Santo de Deus. Perceberam a diferença? É isso que Apocalipse trata, é dessa esperança. Esse selo deve ser colocado na testa deles. Agora, o que é interessante observar? Se os filhos de Deus são selados, os seguidores de Satanás, os filhos de Satanás também. Não há neutralidade. Ou você está com Deus ou está com Satanás. Presta atenção nisso que eu estou falando, viu? E uma das principais características de Satanás é a mentira. E o nosso Deus é um Deus de verdade. Jesus Cristo, o nosso Salvador, é a verdade. E João trabalha essa questão da neutralidade. Não existe, você não tem um território neutro. Ou você está com a verdade ou você está com a mentira. João 8, 44. Vocês pertencem ao Pai de vocês. Jesus estava falando lá para os fariseus. O diabo, não alisa, vai na lata. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Se você vê alguém mentindo, não é de Deus, é de Satanás. Quando mente, fala a sua própria língua, está em casa. Fake news. Pois é mentiroso e pai da mentira. Tenho mergulhado no livro de Apocalipse, em média 12 horas por dia. Porque algumas questões começaram a me rondar
E eu tenho obtido respostas delas. E uma das questões é isso. Senhor, o que está acontecendo no mundo? Mas o mundo jaz no maligno. Nós, igreja, somos filhos do Deus. Somos salvos e justificados por Jesus Cristo. E Ele é a verdade. Então não há território neutro. Você tem alguma dúvida? O número dos que foram selados tem uma ligação com 6:11. Quando as almas dos mártires clamam, até quando, Senhor? E qual é a resposta? Até que se completasse o número dos conservos. Aí, não podemos esquecer que Apocalipse é um livro que foi escrito com uma linguagem bastante simbólica por conta do contexto. Império Romano na cola. Judaizantes na cola. Nicolaítas na cola. Vamos ver o que nos diz o verso 4 com relação a esse número dos conservos. Deixa eu dar uma. Começando a cair a umidade agora. Quatro. Interessante que João vê, né? Ah, não, ele ouve. Perdão. Ouvi. Então, o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Há uma linha de interpretação do Apocalipse, e aí eu quero, assim, manifestar aos irmãos que eu não faço parte dela, que olha para Israel como se fosse uma nação assim, sabe? Agora, Deus faz acepção de pessoas? Não. No capítulo 11, por exemplo, nós vamos ver que Jerusalém é considerada como Sodoma e o Egito, pelo pecado. E quando Deus prometeu a terra prometida, e o reverendo Itamar Ximenes está estudando isso com a gente, ele falou, olha, se vocês me desobedecerem, vai acontecer com vocês a mesma coisa, o juízo será o mesmo, que está acontecendo com as nações que estou tirando para que vocês ocupem a terra prometida. E sou eu que estou tirando, senão já vocês vão entrar numas de que vocês não precisam de mim. E se vocês não obedecerem, eu vou tirar vocês como estou tirando essas nações. E tirou. Deus não faz acepção de pessoas. Então vamos tentar nos libertar um pouco das 12 tribos de Israel, que é um pouco difícil, porque o texto fala. Agora, Jesus morreu por 144.000. Você não sou salvo. E mais, 144.000 de Israel, porque são 12.000 de cada tribo, conforme a leitura que fizemos. Acredito que não, porque eu sou um filho de Deus. Fui alcançado pela graça e misericórdia de Deus manifesta em Cristo Jesus na cruz do Calvário. E não fosse esse plano maravilhoso de Deus para me salvar, eu estaria perdido. Então tem interpretação que eu não consigo aceitar. Me perdoem os irmãos, que por um acaso creem que esse texto está falando de Israel. A questão mais disputada, então, mais disputada é o seguinte, olha, tem facções e facções por causa disso.
A questão mais disputada é se os 144 mil refere-se a Israel ou a igreja. Só cenas da aula que vem, de repente João está vendo lá os 144 mil, a hora que ele olha, já não são 144 mil mais. É uma multidão que não se pode contar. E que 144 mil são esses? Há muitas indicações, não é uma nem duas, não sou eu, está na palavra de Deus. Está no livro de Apocalipse. De que João está, de fato, tratando da igreja. Quem fez o curso de Hebreus comigo, lembra. Se você acompanhou as aulas, prestou atenção, veio todo domingo, você lembra que nós estudamos o seguinte. Jesus Cristo, em Efésios também nós estudamos isso. Derrubou a parede, que separava o quê? Judeus e gentios. Quando Deus olha, Ele quer saber se é judeu ou se é gentio? Não. Ele quer saber do coração. Ele não quer saber se é judeu, gentio, presbiteriano, batista. Nada. Teremos muitas surpresas nos céus. Então, há muitas indicações de que João está, de fato, tratando a igreja, especialmente na centralidade que a igreja ocupa no livro do Apocalipse. Esse capítulo 7 é tudo da igreja. Em 21, dos versos 12 a 14, o nome das 12 tribos estão nos portões da Nova Jerusalém, indicando o seguinte, olha que Jesus Cristo era judeu. Sejam bem-vindos. Mas tem o nome dos 12 apóstolos. Onde? Na fundação. O Evangelho, a base para judeus e gentios. E quem construir a sua casa sobre esta rocha, pode vir a tempestade, pode vir a inundação, que a casa não será abalada. Bom, falar é fácil. Vamos ao texto. Então, Apocalipse 6:11. Então, nas portas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. E para cada lado, na Nova Jerusalém, norte, sul, leste, oeste, uma porta. Pode vir. A muralha da cidade, verso 14. Tinha 12 fundamentos, e neles estavam os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Agora, onde é que nós vamos estar nessa história? Eu, por exemplo, não sou judeu e não sou apóstolo, mas nós estudamos anteriormente, conforme promessa de Cristo Jesus, que o meu nome, o seu, o nosso, estará onde? Nas colunas do santuário de Deus, que estará sobre essa base, o Evangelho de Jesus Cristo, pregado pelos apóstolos. Então vejam, os nomes indicam a unidade do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento.
Quem era aquela coluna de fogo à noite e a nuvem durante o dia, representando a glória do Deus Altíssimo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador, o mesmo com o qual me encontrei há 40 anos atrás, para valer, numa igreja em Tabatinga. Plenitude da plenitude dos fiéis da igreja de um modo triplo. Os 144 mil, o número 12 das tribos e dos apóstolos, que é plenitude na numerologia apocalíptica, elevado ao quadrado e multiplicado por 1000. É o pleno do pleno do pleno do pleno do pleno do pleno do pleno, a igreja do Senhor. No cumprimento de uma promessa feita por Jesus Cristo, batei e abrir-se-vos-á. Pedi e dar-se-vos-á. Eu só queria concluir comentando rapidamente o que é tratado entre os versos 5 e 8, a lista das tribos. Elas têm essa lista tem um formato de censo, mas ela distou um pouco com censos em que encontramos, por exemplo, em Números. No Antigo Testamento, o censo determinava o tamanho do exército, o que dá à igreja um caráter militante. Estamos em guerra. Como é quase universalmente aceito, Judá aparece em primeiro porque Jesus era de Judá. Não tem quem discorde disso. Por que a primeira tribo que aparece lá é Judá? Até porque quem deveria estar lá perdeu a primogenitura e de Judá veio Jesus Cristo. Não aparece Dan. E a ausência de Dan é explicada pelo pecado. De Dan, quando recebeu os deuses de Jeroboão. Jeroboão entrou numa, falou, é o seguinte, todo mundo vai para Jerusalém, para o templo, nós temos que ter um templo também. Então criou uns boi lá, uns deuses, e um deles estava em Dan. Pecado não deixou entrar na lista. Assim, a lista das tribos destaca a totalidade do povo de Deus, visto como um exército. Qual é o comandante? O leão da tribo de Judá. Faremos, naquele glorioso dia, parte deste exército, não para guerrear, mas para julgar. Como veremos, o número 144 mil e a lista das tribos são simbólicos. O Apocalipse, gente, é um livro simbólico. Não pense que Israel está... Não, Deus não faz acepção de pessoas. Os últimos serão os primeiros. Os fracos é que serão os fortes. Caminhe a segunda milha. Eles representam, esses 144 mil, representam o número completo dos santos que Deus chamou do mundo para si. Lembre que há uma superposição de plenitudes. 12 vezes 12 vezes 10 mil.
E na semana que vem, cara, nem te conto, eu vou ler aqui como cenas do próximo capítulo que confirmam tudo que eu falei aqui, ou então, me explica então, vai molhar a camisa. Verso 9. Semana que vem. Está falando da mesma coisa. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar. E no meio dela quem? Sabe uma pessoa que veio no meu coração agora e me trouxe muita alegria? Reverendo Rev. Rudival. Ó nós lá! André, Ximenes, Valcires, Débora. Alceu. Já pensou? Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão. Só que você tem que entender o seguinte, aqui, João está lá no céu. Aqui, o pau está quebrando, é terremoto, é saraivada, é granizo, é o céu se enrolando que nem pergaminho. E nós lá, grande multidão. Mas se você focar, você vai ver cada um dos nossos irmãos queridos, não perdidos, mas achados no meio da grande multidão que, segundo João, ninguém podia enumerar. E olha, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono do Cordeiro. Nós vamos estar onde? É a primeira vez que nós vamos ver na semana que vem, na semana passada. É a primeira vez que nós vamos ver a semana que vem o seguinte, que nós aparecemos diante do trono, que é um lugar de extrema honra. Até agora, sabe quem é que foi? O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os 4 seres viventes, os 24 anciãos e as almas dos mártires. E olha, nós lá. Sabe quem me veio ao coração aí ao pensar de todas as nações, tribos, povos e línguas? Uma amiga comum a minha, Adélia, Cláudia, assim, fez um curso primoroso de tradução na Universidade do Brasil, conhecedora de línguas. Sabe quando é que ela foi? Butão. Não sei se você sabe onde fica o Butão. Por curiosidade, eu fui atrás várias vezes na internet para ver. Um lugar maravilhoso, muçulmano. Só em preparação para entrar no Butão foram 5 anos. E a Cláudia está lá. E vai estar, junto com ela, os conversos em Butão. Toda nação, tribo, povo. Perceberam esses 144 mil? Eles não têm dimensão. Eles são um símbolo da plenitude salvadora, misericordiosa, amorosa, poderosa do nosso Pai eterno em seu Filho, Cristo Jesus, por ação do Espírito Santo. Então, meus irmãos, Deus não nos promete livrar de tribulações, mas é certo que Ele vai nos livrar em todas elas. Por quê? Já fomos libertos delas, que somos selados. Nada tocará a nossa alma. Ou não sabeis que somos
tabernáculo de Deus, eu, um tabernáculo todo remendado, como diz um grande amigo meu. Ih, Estevão, você está com as graxetas tudo vazando, junta do cabeçote, misturando óleo com água. Mas sou o tabernáculo de Deus, eu sempre digo para ele, aí a gente comemora, que ele foi o meu discipulador. Em Jesus Cristo, todas as promessas são sim. O Espírito Santo de Deus foi derramado e nos habita e trouxe gente de toda tribo, povo, raça, nação e língua. A lista dos conservos no livro da vida se completará plenamente, independente de tribulações. Já falamos na aula passada e vamos falar doravante. Todas as profecias do Apocalipse já foram completadas, exceto a parousia, a volta gloriosa de Jesus Cristo e o nosso arrebatamento ou ressurreição. Quando é que vai acontecer? Quando não estiver faltando ninguém que Deus escolheu antes da formação do mundo. Amém por isso. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Nosso Senhor, me diz, com uma palavra dessa, com uma mensagem dessa, com uma verdade dessa, selada por aquele que disse, haja e houve. E um dia dirá que se faça novo e se fará. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, Pai de amor, graça, misericórdia e poder. Muito obrigado, Senhor, por essa tarde. Obrigado por esse tempo que estivemos diante de Ti, com a palavra de Deus aberta, com a Tua palavra aberta, que é a verdade. Obrigado pelo que nos foi revelado, pelas certezas, pela esperança que há em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque a cada passo o Senhor tem nos mostrado aquilo que o Senhor espera de nós. Ajuda-nos. Só o Teu Espírito Santo que nos cela é capaz de provocar em nós as mudanças no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, para que as boas obras que o Senhor preparou de antemão sejam manifestas por intermédio das nossas vidas. Queremos que elas sejam manifestas. Queremos, Senhor, estar naquela multidão para que durante toda a eternidade estejamos com nossas vidas te servindo como sacerdotes, te glorificando, honrando o teu santo nome e aprendendo de ti. Se bobear, a eternidade será pouco, se é que eu posso afirmar isso. Mas é o que eu quero, é o que nós queremos como igreja, é o que nós queremos como povo, em nome de Jesus. Já te agradecemos. Amém. Da semana que vem, se Deus quiser, vamos nos aproximar dessa multidão que não se pode contar. E com certeza nos veremos nela, única e exclusivamente, pela graça, misericórdia, amor e poder de Deus manifestos em Cristo Jesus na cruz do Calvário.
Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer questionamento, nós estamos abertos. O André continua ali firme, de olho no chat. Você pode mandá-lo, pode nos procurar diretamente e nós teremos o maior prazer em nos debruçarmos juntos a palavra de Deus para compreendermos esses mistérios que são revelados a nós, tão pequeninos como somos. Que Deus nos abençoe e guarde, que nos traga de volta aqui semana que vem. Beijão para todos e até lá, se Deus quiser.